Olha, o nosso tema central de hoje é mães solteiras e o desafio de educar os filhos sozinhas. É bem verdade que no nosso país, não podemos aqui estar a dizer a percentagem, mas há indicação de que temos muitas ou algumas mulheres que são sim mães solteiras que cuidam dos seus filhos sozinhas. Olha, educar um filho, mesmo quando os pais estão presentes, o pai e a mãe, já é tanto quanto que difícil. Agora, imagina uma mãe solteira que, por circunstâncias da vida, o relacionamento não deu certo, teve sim que separar-se, e é ela que é pai, é ela que acaba sendo pai e mãe desta criança. Então, é em torno deste assunto que nós vamos então hoje debater. Você pode sim fazer uso do nosso Facebook, TV Sucesso Moz, e deixar lá ficar a sua opinião em relação sim aqui ao nosso tema central, e também vamos disponibilizar as linhas para que vocês possam sim interagir conosco. Bem, vamos começar mesmo com a Enia, ela que é mãe solteira, certo? Sim, sim. Muito bem. A Enia que vai então partilhar conosco quais são os desafios, ou para começar mesmo, qual é o primeiro passo para que nós possamos educar da melhor maneira possível os nossos filhos, mesmo não tendo uma presença paterna? Bom, é muito complicado. É importante termos ali o pai, né, o casal junto a educar as crianças, a escola, o dia a dia, né, das crianças. É um desafio, mas acho que tem que tirar de letra. Pois não é que o pai não esteja lá, está lá, só que pronto, não está ali fisicamente, Exato. né? Sim, mas na medida do possível, quando ele consegue estar, dá conselhos e não sei o quê, mas pronto. Mas quase que 95% da responsabilidade de educar é da Enia, porque se calhar a Enia passa mais tempo com as crianças em relação ao pai. Não digo 95%. É 70-30. Ok? 70 para a Enia, neste caso. Sim, por ser mãe. Mas é que, sabes, mãe, é aquela coisa, né? Por mais que o pai esteja lá, sempre a mãe é aquela. Porque mesmo quando o filho faz qualquer coisa que não seja boa, a responsabilidade sempre é da mãe. É tipo, porque o teu filho fez isto, porque o teu filho fez aquilo. Então, é sempre aquela coisa. A mãe sempre tem a maior parte, não é? Mas tem sido fácil. Meus filhos também já são grandinhos. Sim, já passou aquela fase de bebê, e ainda, quando ainda eram bebês, ainda estava com o pai deles. Então, acho que agora já é a parte mais tranquila. Ok. Mas há mulheres que não têm, se calhar, este suporte que a Enia tem, não é? E estas mulheres enfrentam muitas dificuldades na hora de educar os seus filhos, porque existe uma fase que a criança é muito berrenta. Todas as crianças passam sim por esta fase. E às vezes é necessário o pulso firme do pai para poder, como é que eu posso dizer, balançar ou erguer as coisas como deve ser. A Enia esteve cá a dizer que separou-se, deixa-me só colocar esta pergunta, separou-se, os seus filhos tinham quantos anos? A minha filha tinha 10 anos, o meu filho tinha 8 anos. Então, mas foi um baque, né, para eles, mas depois eles também viram que a vida é esta, é conversando, né? Sentar e conversar, eles perceberem que daqui para frente a mãe e o pai já não estão juntos e tem que seguir em frente. Depois. Bem. Dona Carolina, como passar? Eu sei, a Dona Carolina é um baú, ela carrega consigo muita experiência. Como passar para esta criança que o pai, neste caso, já que estamos a falar de mães solteiras, não mais vai estar presente no lar, dentro da casa, dentro das 4 paredes, mas vai estar sim presente, mas não como era antes. Bom dia mais uma vez. Não é fácil educar uma criança sozinha. Então, uma criança, para ter uma boa educação, é preciso os dois estarem presentes. Então, quando um está ausente,
não é assim tanto. Nós pensamos que estamos a educar bem, mas a criança sente a falta do pai ali. Então, por isso que eu digo, às vezes, nós quando casamos ou quando juntamos com alguém, temos que pensar muito bem como educar uma criança. Você pensa que tem tudo, tem as condições, tem boas condições que posso educar sozinho, mas não é isso. A criança sente, no fundo, mesmo que tu dês tudo, mas sente a falta do pai. Então, por isso mesmo que, às vezes, vai à escola, volta, brinca, mas triste. A gente não se apercebe disso, mas depois vai crescendo com aquela mágoa, depois, no fim, às vezes, costuma ter um comportamento assim negativo e que a mãe já não consegue controlar. Por isso, não é fácil uma mulher cuidar ou educar uma criança. O desafio é que, quando acontece isso, pronto, a mulher pensa em trabalhar. Dar o melhor à criança e que, por vezes, pensa que está também a fazer bem, não está a ver. E então, temos que pensar muito bem, os jovens têm que pensar muito bem nisso, para não acontecer o que tem acontecido, de uma forma geral. Portanto, 75% há problemas sérios. As crianças não ouvem as mães quando crescem, quando educa sozinha. Sim, tem outro comportamento negativo. Exato. Para evitarmos este comportamento negativo, qual é que deve ser a via ou qual é o segredo para que as crianças possam, se calhar, assimilar a boa educação que a mãe tende a passar para os seus filhos? O segredo... bom, eu ia dizer, quando alguém está a viver... uma mulher que está a viver com alguém, então faça tudo por tudo para que não aconteça isso, para não haver separação. Está a ver? Mas em caso de separação? Em caso de separação, pronto, temos que conversar muito com a criança, dar o melhor, mas não dar tudo que a criança quer. Mais ou menos o suficiente para ele sentir-se bem. Tem que haver limites. Desculpa? Tem que haver limites, tem que haver limites, sim, porque há aquelas mães que querem comprar isto, aquilo, sei lá, roupas de marca, e a criança vai crescendo com isso, e depois chega a um certo ponto que a mãe não tem possibilidades, então aí começa o problema, já não vai para a escola porque não leva camisa de marca, porque não tem sapatos de marca, então começa a fazer confusão aí. E a mãe depois perde controle, a criança já não vai à escola, enfim. Tem que ter mesmo um pulso para que consiga educar bem a criança. Ok. Sim. Muito bem. Dizia aqui que é mãe solteira, mas tem tido o acompanhamento do pai. Pois. Mas já presenciou casos em que as mães são solteiras, mas existe um pai que não está ali. Como é que vê esta situação? Eu acho que é o que acontece muito, principalmente na nossa sociedade. Os pais são pais, entre aspas, né? E até orgulham-se, até só postam nos Facebook, nas redes sociais, o dia do aniversário, hoje estou com meu filho só porque está a levar para passear, mas na verdade ele não é pai. Aquilo presente, aquilo que se diz pai de verdade. Tenho amigas também que realmente têm... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela praticamente teve como eu posso dizer, uma reprodução independente, né? É isso que diz, produção independente. Porque ela viu que a idade já estava a ir embora, não aparecia um parceiro ideal. E ela tinha problemas para engravidar. Então, fez tratamento, não sei o que, mas disso não tinha um parceiro fixo, né? Aquele parceiro mesmo. Então, ela, fez o tratamento, não sei o que, o médico disse, olha, agora é o momento. Olhou para trás, para os lados, ok, não tenho parceiro, o que é que eu faço? E agora é o momento. Conheceu alguém e pronto, ela logo tratou de... Agilizou a situação, engravidou. E pronto, ela disse, olha, eu estou nessa situação, mas, olha, é meu. Não te preocupes que eu estou bem, graças a Deus.
E pronto. E quando depois teve a criança, agora por acaso a criança fez 5 anos há pouco tempo, são 5 anos. E realmente ela não liga para o pai da criança para pedir isto, para pedir aquilo, quando o pai quiser dar. E aí até que o pai realmente também fica por lá, não está nem aí também. Estás a ver? Então, são muitas situações que nessa sociedade acontecem. Yeah. Mas chega aquele momento em que a criança, nesses casos, pergunta: mãe, todas as outras crianças têm um pai. E onde é que está o meu pai? Qual é o cuidado que esta mãe deve ter de transmitir esta informação para o filho? Ou arranja-se, neste caso, uma imagem de um pai para a criança olhar para aquela pessoa como pai? Não, no caso desta pessoa que eu conheço, o que é que ela faz? Quando o filho pergunta pelo pai, ela liga. Eles falam no telefone, ok, vai insistindo, quando pode, ele vem, leva o miúdo, dá uma voltinha e pronto. É mesmo, ela que tem que ligar. Às vezes o miúdo também tem que fazer barulho, ela que tem que ligar para ele, porque ele não está mesmo, não está lá. Tipo, principalmente, acho que até piorou quando ele disse que, olha, eu estou bem, está tudo bem, e o filho é meu, e ele não está mesmo, não está lá. Muito bem. E Ania, como mãe, quais são os desafios que enfrentou? Porque muitas vezes a nossa sociedade não procura saber o porquê desta mãe estar sim solteira, o porquê desta mãe não estar mais naquele lar, né? Muitas vezes as mães solteiras são conotadas pela nossa própria sociedade. Quais são os desafios? Se calhar teve a sorte de ter um suporte, mas há quem não tem. Então, como superar estes que são os desafios que começam dentro da nossa sociedade e depois para fora? Olha, a sociedade julga muito, sem procurar saber o que na realidade aconteceu ou por que a pessoa tomou aquela decisão, porque é uma decisão não muito fácil. A gente tem que saber, eu vivi 12 anos com o pai dos meus filhos, 12 anos, não é pouca coisa. Então, do nada, assim, a gente separa-se, as coisas exatamente não é do nada. São muitas coisas que levam à separação, que é preciso compreender. E a sociedade sempre julga e eu tive o suporte da minha família, principalmente da minha mãe, que eu amo muito, e ela que me deu o maior suporte, e amigos, que são muito importantes para mim. Eles deram aquela força, a força que eu precisei muito, deram-me aquela força e, graças a Deus, superei. Já passam 6 anos, sim, da separação, mas graças a Deus, como eu sou muito amiga do pai dos meus filhos, somos muito amigos, eu acho que ficou mais fácil assim, também, né? Superar, porque a gente fala quase todos os dias. Sim. Muito bem. Dona Carolina, para aquelas mulheres que infelizmente não têm este suporte que a Ania teve e que muitas vezes são julgadas, como ela esteve sim a dizer, pela nossa sociedade, qual é, se calhar, o segredo ou a melhor maneira de superar estes desafios? Porque esta mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Olha, é só continuar a dar atenção à criança, sem interessar-se muito o que as pessoas dizem. É a única maneira que a pessoa pode fazer. Paciência, é assim mesmo, aconteceu, é a minha sorte, é isto. Caminho para frente. Portanto, o que as pessoas dizem, não dizem, você com o marido, você é marido, falam a mesma. Então, eu prefiro você continuar a sua vida normal. Exato. Muitas das vezes tem, desculpa, Vânia, tem aqueles casos que a Ania esteve aqui a reportar, de uma mulher que é solteira, e por ela ver o tempo passar, acaba fazendo uma produção independente. Neste caso, aquela mulher está frustrada para ter um filho. E muitas das vezes ela não procura o pai ideal. Pronto, naquele momento pegou e já foi. E para ela, ela quer porque quer aquela criança. E depois também tem os casos que agora acontecem muito de inseminação artificial. Existe ali uma mãe, mas não existe o pai. A mãe prefere ir para um hospital, escolher um sêmen e pronto, e engravidar. Mas para isso a mulher deve estar preparada psicologicamente para este ato. Agora, no caso de depois a criança nascer, é aquilo que eu perguntava, como é que esta mãe vai explicar ao seu filho
que, por exemplo, no caso de uma inseminação artificial, como é que esta mãe vai explicar ao seu filho que ele foi um fruto de uma inseminação artificial, que nem ela mesma conhece o pai? O que é que deve se fazer neste caso? Dizer a verdade ou arranjar um pai assim, feitiço? Uma imagem de alguém, se calhar um padrinho, um tio. Ou é sempre melhor dizer a verdade à criança? Eu acho que sim. Por exemplo, você adotar uma criança. Adotar uma criança, chega a uma certa altura que tu tens que dizer à criança que você é meu filho adotado. Ponto final. Porque senão cria problemas. Eu conheço um casal, eu ainda vou responder à sua pergunta. Então, eu conheço um casal que adotou uma criança, cresceu, aos 25 anos, há uma família, há uma amiga que sabia desse caso. Então, numa festa, foi numa festa e esse moço esteve lá. Então, quando aquela senhora via assim, poxa, está tão crescido, pois é isso. Então, os seus pais adotivos, onde é que estão? Não apareceram por quê? Ele não sabia. Okay. E então, aquilo foi um choque. Ele, olha, saiu da festa, foi para casa. Foi pedir contas aos pais. Afinal de contas, eu sou o quê aqui nesta casa? Então, aquilo ficou uma semana, ele não comia. Estava só no quarto a chorar. Então, depois que os pais pensaram como é que vamos dar essa informação a ele. Então, com muita calma, conta a história. Esse tempo todo, vocês não foram capazes de me contar isso. Ele ficou muito sentido. E eu sei do caso, mas nunca comentei com ele. Converso com ele, tal, fiquei a saber que ele é um filho adotado. Está a ver? E então, mas é triste isso. A pessoa tem que dizer, 5 ou 10 anos, tem que dizer, olha, você é meu filho adotado. Pronto, ele já sabe o que é. Explicar o que é isso, sim. Agora, neste caso, isto de... Eu não sei, porque eu nunca lidei com essa situação. Não sei como é que... Mas acho que tem que se dizer a verdade. É melhor. Ele ficar a saber que esta aqui não é minha mãe. Faz nada, eu acho. Sim, pois, para evitar choques. Que não existe, que ela é a mãe, mas que não existe o pai. Não existe o pai, sim.